Capítulo 4: Liberando milagres financeiros. Eu comprei meu Jeep literalmente no ferro velho, com a intenção de restaurá-lo até que tivesse condições de ser usado. Então, após meses de trabalho em uma oficina mecânica, o Jeep ficou finalmente pronto. Eu mandei colocar rodas, pneus especiais, então eu comecei a usá-lo para as minhas viagens ao interior. Certo dia, enquanto eu estava realizando um estudo bíblico em minha casa, lá em Belo Horizonte, eu deixei o Jeep, que agora estava bem bonito, estacionado na rua. Após a reunião, eu fiquei à porta para acompanhar os irmãos que estavam indo embora. Olhei na direção do meu carro, só que ele não estava mais lá. Ele tinha sido roubado. Eu senti a sensação estranha de que todo mundo experimenta quando algo de valor é tirado. Eu voltei para dentro de casa, eu contei o que tinha acontecido às pessoas que estavam ali. Eu fui para o quarto com o intuito de chamar a polícia e pensando, eu não vou aceitar isso. Pela fé, eu vou conseguir meu Jeep de volta. Eu retornei para a sala e disse, eu não vou aceitar o roubo do meu Jeep. Eu vou recuperá-lo pela fé. Venham e ore comigo. Fizemos então um círculo e com todas as pessoas de mão dadas eu orei, Deus, faça o meu Jeep parar de funcionar de forma que os ladrões tenham que abandoná-lo. Obrigado por uma resposta milagrosa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu estava totalmente confiante que o milagre estava vindo e que teria o meu carro de volta. Quando nós terminamos a reunião, ainda permanecemos conversando por mais algum tempo. Uma das pessoas que participou do estudo bíblico foi embora antes das outras. Poucos minutos depois, ela voltou dizendo: Venham rápido comigo. Não tenho certeza, mas acho que acabei de ver o Jeep. Eu entrei no carro com ele e nós andamos não mais que 2 quarteirões, chegando na avenida principal do bairro. Ali estava o meu Jeep. O carburador tinha entupido e o carro parou de funcionar. Os ladrões tentaram desentupir, mas, como foi exatamente na avenida principal, eles foram forçados a abandonar o veículo roubado para não correrem o risco de serem descobertos. Exatamente do jeito que eu disse com a minha boca aconteceu. Eu tenho certeza de que não, se eu não tivesse dito aquelas palavras e feito aquela oração específica, eu teria perdido definitivamente o meu carro. Ao fazer a minha confissão de fé, eu liguei o céu, a minha resposta, que em seguida se tornou um milagre real na minha vida. As palavras têm um poder significativo nas áreas financeiras também. Uma vida financeira próspera. Um servo de Deus jamais, eu disse jamais, deve ser ligado a bens materiais. Dinheiro não traz felicidade e nunca deve ser um alvo em nossas vidas. Se começamos a focar no dinheiro, ele vai acabar sendo uma pedra de tropeço no nosso caminho. O apóstolo Paulo é bem categórico em criticar essa busca. Ele diz: os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Paulo realmente foi enfático nesses versículos, mostrando que a riqueza não deve ser um fator motivador, uma meta para nós, pois a cobiça devasta todos que a alimentam. Porém, preste bastante atenção. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Ele é meramente uma ferramenta e não destrói as vidas. O que provoca a ruína é o desejo desordenado por ele e o seu mau uso. E isso sim faz desolação. Por mais que os servos de Deus nunca devam almejar o dinheiro, o fato é que vivemos num mundo onde nós precisamos dele diariamente, inclusive para financiar os nossos projetos de serviço ao Senhor. Tendo as prioridades certas, não é errado orar para que Deus supra as suas necessidades, como está escrito em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Mas, para que veja Deus tornando próspera a sua vida financeira, você precisa estar praticando alguns princípios bíblicos. Um desses preceitos é: você tem que ser uma pessoa generosa, compartilhar os seus bens através de dízimos, ofertas da obra de Deus, com as caridades, como está escrito em Provérbios 11, 25. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Veja que esse princípio de contribuir
Não era apenas preceito do Velho Testamento, pois Paulo, ao comentar sobre a disposição em que os coríntios tinham em ofertar com liberalidade, diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. 2 Coríntios 9, 6 a 11. Você pode observar nessa passagem que ter a nossa necessidade suprida e a prosperidade na área financeira é um princípio bíblico, porém ele funciona somente quando a nossa motivação é de abençoar, é de compartilhar com a obra de Deus, e não com o nosso alvo e apenas alimentar a nossa ganância pessoal. A generosidade fez as janelas dos céus se abrirem. Eu me lembro de uma ocasião, anos atrás, quando estava enfrentando muitas provações financeiras, apesar de viver pela fé. Investir o meu tempo integral na obra e crer em Deus, que iria enviar o sustento que eu precisava. Naquele mês específico, eu tinha recebido menos da metade do valor que eu precisava para pagar o meu aluguel e as outras contas. Eu fui estimulado na minha fé, lendo a palavra de Deus, para colocar o Senhor à prova, como está escrito em Malaquias. Se fôssemos generosos com a obra de Deus, Ele iria abrir as janelas dos céus e derramar bênção sobre as nossas vidas. Eu raciocinei. Já que eu tenho apenas a metade da quantia que preciso para pagar as contas desse mês, que diferença faz para Deus suprir a metade do que eu preciso ou o valor todo? Então, eu cheguei à conclusão que a pequena soma que precisava não era nada para Deus. De qualquer forma, eu decidi dar um passo de fé. Eu disse ao pastor que dividia a casa comigo, que já não dispunha do suficiente para pagar minhas contas. Queria doar tudo que eu tinha. Eu estava convicto de que Deus ainda iria me abençoar financeiramente naquele mês, de forma que até sobraria dinheiro para eu comprar várias coisas que eu estava precisando. Eu fiz a minha declaração de fé naquele exato instante. Tome muito cuidado com o que você fala sobre as situações financeiras. Se você se limita a dizer, eu não tenho dinheiro, eu não consigo pagar, é tudo muito caro, eu não tenho nada mesmo, então você estará selando o seu destino financeiro. Se você apenas diz, sou pobre, vou ser pobre para sempre, então isso vai ser uma realidade na sua vida. Ao invés disso, quando confrontado por problemas financeiros, declare assim pela fé. Meu Deus irá suprir todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas. São as riquezas dele, não a sua. Estava num aperto incrível, mas eu resolvi ser abençoado e abençoar da forma bíblica, colocando Deus à prova ali através da minha generosidade, mesmo quando eu estava sem condições. Logo, eu procurei alguns amigos missionários, alguns obreiros que viviam ali pela fé, servindo a Deus na obra, e distribuí todo o dinheiro que eu possuía. Não disse a eles que era a última quantia que eu tinha e que estava passando por grande prova financeira. Eu simplesmente dei o dinheiro a cada um deles com um imenso sorriso no meu rosto, pois eu sabia que Deus ama quem dá com alegria. Eles pensavam que eu estava passando por um momento muito próspero e estava dando da minha fartura. O inimigo veio, sussurrou no meu ouvido que eu era um tolo, que eu não iria conseguir pagar as minhas contas com aquele mês e que eu iria causar um maior vexame. Mas sabia que Satanás é um mentiroso e que vem para atacar a nossa fé? Eu tinha declarado por fé que eu seria abençoado e doado todo o meu dinheiro. Então, literalmente, a minha conta bancária estava zerada, mas eu sabia que Deus iria suprir todas as minhas necessidades de acordo com as riquezas dele. Chegou o último dia no qual eu teria que pagar as minhas contas. E nada. Na época eu não tinha cartão de crédito, eu não tinha possibilidade de conseguir empréstimo no banco, eu não tinha nada. No final da manhã, eu tinha consciência de que poderia esperar somente até a tarde para ter a situação resolvida. Senão, eu iria atrasar minhas contas e eu pagaria multas e juros. Na última hora, sem que ninguém soubesse da minha dificuldade, Deus tocou naquele dia vários irmãos e eles me deram ofertas e foi acreditando na minha conta mais e mais e muito mais do que o dobro do que eu precisava. Quebre as palavras de derrota. Foi nessa época que eu decorei a passagem de Provérbios 10, 22, que diz: a bênção do Senhor é quem enriquece e não traz consigo dores.
Comecei a repetir em voz alta esse versículo, citando aos meus amigos, e pouco a pouco essa passagem foi se tornando realidade na minha vida. Você pode declarar comigo? A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Provérbios 10, 22. Em nenhuma ocasião do meu ministério eu tenho enfatizado o dinheiro como alvo. Ele nunca tem sido e ele nunca vai ser, mas também ele nunca tem faltado. Quando me perguntam quanto cobro para pregar em algum lugar, eu sempre me lembro da exortação de Jesus dizendo: de graça recebei, de graça dai. Mateus 10, 8. Nunca cobrei nada para ir em lugar nenhum. Então eu tenho viajado por dezenas de países para pregar pela fé, e Deus sempre tem suprido todas, absolutamente todas as minhas necessidades. Eu tenho aberto projetos ministeriais, construído prédios e nunca faltou dinheiro, você acredita? Mas para que o suprimento divino aconteça, nós precisamos saber usar a boca, a língua da forma certa. Se a declaração da sua boca é sempre sobre o que você não tem, vai continuar sem ter. Ao contrário disso, a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. O Senhor lembrou-me desse princípio quando eu comecei pela fé a campanha para construir prédios próprios para o seminário Cristo para as Nações, que eu fundei lá em Belo Horizonte. Deus fez vários milagres e pudemos comprar 2 lotes grandes numa das principais avenidas da cidade, perto do centro, para erguer a sede da missão e o seminário. Eu me empolguei tanto com a provisão divina para comprar aqueles lotes que eu tive uma confiança enorme que o dinheiro viria logo para a construção. Depois de alguns meses compartilhando então aquela visão, eu não tinha conseguido angariar muitos recursos para começar a construção. Às vezes Deus permite que coisas demorem para nos testar a fé e ver como nós vamos reagir e onde está o nosso coração. Eu tenho que admitir que dessa vez eu não passei na prova. Após mais de um ano sem avanço naquele projeto, eu desanimei. Sem prestar atenção no que falava, eu comecei a proferir palavras de derrota sobre o projeto. Eu fiz comentários como que era difícil construir e cheguei até o ponto de dizer que eu não tinha certeza se nós íamos conseguir erguer aquele projeto. Um dia, após fazer um comentário assim, eu ouvi a doce voz do Espírito Santo me chamando a atenção. Ele me disse: Meu filho, você está selando a derrota desse projeto por suas palavras de desânimo. Eu abençoo palavras de fé, não de dúvida. Quebre o poder dessas palavras e fale pela fé. Você já conhece esse princípio. Trate de colocar ele na prova. Logo em seguida, a repreensão do Espírito de Deus, eu pedi perdão ao Senhor. Eu chamei a liderança do Cristo para as Nações e disse: Eu tenho travado nosso projeto de construção por causa das palavras. Eu tenho travado esse projeto. Eu estou quebrando agora o poder dessas palavras negativas e eu declaro pela fé que nós vamos começar a construir com pouco dinheiro que temos. O valor que tínhamos poupado até então não dava nem para o alicerce do primeiro prédio. Antes que esse dinheiro acabe, Deus vai mandar mais e nós vamos completar essa obra em nome de Jesus, eu declarei. No dia seguinte, eu comecei a colocar minhas palavras em ações. Eu negociei para que nós pudéssemos iniciar logo aquela obra. E depois de uma semana, eu disse uma semana, Deus tocou um pastor, líder de um grande ministério, que eu não conhecia, para doar o dinheiro que nós estávamos precisando para fazer aqueles 2 prédios inteiros. A partir do momento que eu mudei a minha forma de falar e eu comecei a agir pela fé, Deus encaminhou o milagre. Ele veio à tona apenas em 7 dias. Deus é fiel para cumprir as suas promessas e a sua mão é movida quando nós falamos pela fé. Princípio para receber as bênçãos de Deus. Existem 5 princípios principais para que nós possamos experimentar as bênçãos de Deus no âmbito financeiro. Para que nós possamos prosperar de acordo com o padrão bíblico, nós precisamos praticar os seguintes princípios. Primeiro, ser generoso. Você deve dar com liberalidade, generosidade para a obra de Deus. Segundo, ter integridade. Deus abençoa nossas finanças quando nós somos honestos. Deus odeia balanças desiguais. Terceiro, trabalhar. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém a mão diligente lhe trazem riqueza. Provérbios 10, 4. Então, trabalhe. Quarto, agir pela fé. A fé move a mão de Deus para que nos abençoe. 5.
Falar de acordo. Nós precisamos ter palavras que se alinhem com as promessas da palavra de Deus. Esse é um dos princípios que mais me fazem desatar. Eles fazem com que a prosperidade de Deus alcance as nossas vidas por causa da forma que nós falamos a própria palavra de Deus. E para a palavra de Deus, ele já tem o sim e o amém. Então, esses 5 princípios são os que trazem prosperidade a longo prazo. Vamos relembrar: generosidade, integridade, trabalho, a fé e falar de acordo com a palavra. Colocando em ação essas verdades, você terá as suas necessidades supridas dia após dia. Mas há momentos na vida em que as circunstâncias nos colocam num beco sem saída. Quando algo acontece inesperadamente, fora do nosso planejamento, e faz com que nós precisamos de um milagre financeiro. Então, exatamente nesse momento, Deus está disposto a fazer esse milagre extraordinário para nós, mostrando assim a sua grandeza. Eu eu gosto muito de uma pequena história bíblica que ocorreu entre Pedro e o Senhor Jesus sobre esse assunto. Pedro foi abordado pelos cobradores de impostos e, quando foi perguntar a Jesus a respeito desse tema, Jesus adiantou. Antes que ele pudesse manifestar, Jesus falou sobre o pagamento do imposto. A parte mais interessante da história vem agora. Jesus falou assim a Pedro: vá até o mar, joga um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra a boca dele e você vai encontrar ali uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Mateus 17, 27. Agora lembre-se de um fato importante. Antes de seguir a Jesus, a profissão de Pedro era exatamente pescador. Ele sabia muito bem que não era normal encontrar na boca de um peixe moeda. Isso era totalmente inconcebível. Então, para que esse milagre pudesse acontecer, Pedro tinha que exercitar a sua fé na palavra de Jesus. Ele tinha que ir ao mar, jogar um anzol, pegar o peixe, abrir a boca desse peixe e tudo pela fé. Aos olhos humanos, nada disso faz sentido. Eu já peguei muitos peixes na vida e eu consigo até imaginar como deve ter sido a sensação de Pedro abrindo a boca daquele peixe e encontrando ali aquela moeda. Você precisa de um milagre financeiro? Deus quer fazer. Então basta você colocar esses princípios em ação na sua vida e começar a falar de acordo com a palavra. Você verá Deus operando o seu milagre assim que abrir a sua boca e fizer a sua confissão de fé. Pedir e dar-se-vos-á. Mateus 7,7. Que Deus te abençoe.